A Organização Mundial da Saúde recuou e informou nesta terça-feira que pessoas assintomáticas transmitem sim o coronavírus. Segundo a entidade, a questão é saber o quanto é forte essa infecção. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende a médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Miriam Dalben. Como vai, doutora? Bem-vinda à Jovem Pan, muito obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. A senhora acha que a Organização Mundial da Saúde se equivocou por ter recuado, depois dado uma outra informação? Isso não confunde as pessoas? Como é que as pessoas ficam? Já que agora, pelo menos a informação, é de que os assintomáticos transmitem sim, não se sabe a gravidade, ou pelo menos a quantidade, enfim. Mas de que forma a senhora analisa a postura da OMS? Tá, na verdade, quando a gente vê a entrevista como um todo, né, a entrevista que aconteceu anteontem, que eles até se retrataram ontem, o que a gente vê foi que foi uma confusão na hora que, principalmente os veículos de imprensa, traduziram a resposta da pessoa da OMS, né? Ela estava, na verdade, respondendo a uma pergunta que dizia respeito à saúde pública, ao que a gente faz, que é o contact tracing, que na verdade é o que você faz na reabertura para tentar minimizar a transmissão. Então, quando ela se referiu a isso, ela estava falando que o mais importante era você focar naquelas pessoas sintomáticas. O que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe que a gente tem 3 situações. Tem os indivíduos que transmitem de forma assintomática, não apresentam nenhum tipo de sintoma. A gente tem os indivíduos sintomáticos que transmitem, e dentro desse grupo de indivíduos sintomáticos que apresentam sintomas, a gente tem pessoas que são oligossintomáticas, que têm sintomas muito leves. Uma febre um dia só, ou uma dor de cabeça um dia, uma dor de garganta, e que transmitem da mesma forma. E a gente tem outro conceito importante, que é o de transmissão na fase pré-sintomática. Então, que seria mais ou menos naqueles 2 dias antes da pessoa começar a apresentar sintoma, se ela pode transmitir nesse período ou não. O que a gente sabe pelos trabalhos é que as pessoas assintomáticas, as pessoas pré-sintomáticas, antes de começar a apresentar sintomas, elas transmitem a infecção pelo novo coronavírus. O que a gente não sabe é o quanto que elas transmitem. Então, tem estudos baseados em modelagem matemática que dizem que do contingente de transmissões, essas pessoas seriam responsáveis aí por mais ou menos 13% das transmissões, e tem vários outros trabalhos que mostram índices maiores, chegando até 50%, 60% das transmissões sendo feitas por esses indivíduos que estão assintomáticos ou oligossintomáticos ou pré-sintomáticos. Mas que essa transmissão existe, a gente sabe que existe. Doutor, é claro que esse é um grande desafio para se conter o avanço da doença, já que não há vacina. É claro que a testagem em massa é a melhor saída para isso, não é? Isso. O que ela estava querendo dizer ali em termos de saúde pública? É que quando você começa com estratégias de reabertura, você não vai conseguir fazer, às vezes, a testagem dos indivíduos que estão assintomáticos, mas você conseguiria fazer a testagem daqueles indivíduos que apresentam algum tipo de sintoma ou que são contactantes de indivíduos que são positivos. E que, dessa forma, você conseguiria cercar aí a maior parte das transmissões e conseguir manter uma velocidade baixa de transmissão e conseguir fazer um controle em termos de saúde pública bom. O problema é que na hora que foi traduzida a entrevista dela e foi interpretada, as pessoas acabaram se equivocando um pouquinho na forma da interpretação. Doutora, quem quer fazer uma pergunta para a senhora é o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, doutora. Eu vi a entrevista em inglês e não sei se eu concordo totalmente, mas eu não quero nem elencar todos os erros da OMS durante essa pandemia. Eu quero chamar a atenção para uma notícia de 2018, final de 2018, onde a OMS endossou a medicina tradicional chinesa, colocando a saúde mundial em risco. Não há nenhuma evidência do funcionamento da medicina tradicional chinesa, né? Ela não é reconhecida por órgãos tão sérios assim. E a pergunta que eu lhe faço é essa: se a senhora tem acompanhado a OMS durante essa pandemia toda, é razoável supor que ela foi dominada pela China, que ela virou realmente um instrumento mais político do que médico? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a OMS teve, na verdade, coisas que ela disse que ela voltou atrás ao longo da epidemia, mas isso é natural, né? Se trata de uma doença nova, de um vírus novo. A gente não tem informações direito sobre ele, a gente tem só 6 meses de epidemia, né? De pandemia, na verdade. Então, as informações, o conhecimento que se tem sobre o vírus, ele mudou ao longo do tempo, né? Quando
quando a OMS declarou pela primeira vez que existia esse provável surto ali no dia 31 de dezembro, desde o comecinho de janeiro ela já vem publicando reportes diários e guidelines com muita frequência desde o mês de janeiro, né? Então eu acho que é natural a gente ter essas informações que muitas vezes as pessoas têm que voltar atrás em relação a elas por se tratar de uma doença nova, que o mecanismo de transmissão ele é novo, ele é diferente, né? Eu acho complicado a gente dizer que eles erraram, assim. Eu acho que não, acho que a gente não tinha conhecimento suficiente mesmo. Doutora Miriam, agora José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Zé Maria. E desafia a ciência, desafia governantes, mas é um vírus, né? É evidente, é muito claro que os assintomáticos transmitem, né? Como em todo caso, toda doença viral, principalmente nessa fase de incubação. Isso, para mim, é muito claro, é um vírus, e como tal tem um jeito de agir. Mas a pergunta é o seguinte, já está dito, eu gosto da frase, de que a quarentena não é vacina. E como isso vai parar? Qual é a perspectiva da ciência para a contaminação com esse vírus? Na verdade, quando a gente avalia a infectividade do vírus, né, que a gente avalia com um número que a gente chama de R0, que é o número de casos secundários a partir de um caso infectante, que nesse vírus é em torno de 2 a 3,5, a gente consegue fazer um cálculo e saber que a gente só vai atingir uma situação epidemiológica confortável, na qual a gente consiga voltar para a situação de normalidade que a gente vivia antes, quando a gente tiver mais ou menos 50% a 60% da população já imune a esse vírus. Então, 50% a 60% da população que já tiveram a infecção por esse vírus e por esse motivo estão imunes, já que a gente não tem vacina que conferiria a imunidade artificial, né? Quando a gente pega os estudos de prevalência, de quanto que as pessoas já tiveram no Brasil, a gente vê que a gente está muito longe de atingir essa imunidade de rebanho. Então, a gente tem um bom chão pela frente aí, de epidemia, na qual a gente não vai conseguir voltar para a situação de normalidade que a gente vivia antes. A gente vai ter que fazer o que as pessoas estão chamando de novo normal, né? Então, até chegar a vacina, ou até a gente atingir essa imunidade de rebanho de 50% a 60%, a gente vai continuar tendo que ter na nossa vida, de forma prática, as medidas de distanciamento social, na medida do possível, de uso de máscara universal, higiene de mãos, essas coisas todas que a gente tem feito. Oi, doutora, bom dia. Aqui é a Kalina. Doutora, hoje começa a reabrir, né, de forma gradual o comércio aqui na cidade de São Paulo, né, as lojas de rua com horário limitado, enfim, algumas regras específicas. Amanhã voltam os shoppings, mesmo com o número de casos de Covid ainda alto. O que a senhora acha disso? Na verdade, como eu falei anterior, a gente tem que deixar a doença se transmitindo para a gente induzir na imunidade de rebanho, já que a gente não tem perspectiva de vacina, né? Então, a gente tem que fazer abertura maior ou menor de acordo com as condições que a gente tem no serviço de saúde para absorver as pessoas que vão adoecer e que vão precisar de um tratamento e da velocidade de transmissão no número de casos, né? Então, não é simplesmente o fato dos casos estarem aumentando que indica que a gente não pode fazer reabertura. São todos esses dados que a gente tem que analisar de forma conjunta. Então, é a velocidade com que os casos estão aumentando, e nesse momento, na cidade de São Paulo, a gente mede isso por um número que a gente chama de R efetivo. A gente está num momento bom, onde a transmissibilidade não está tão alta assim. E outra coisa que é importante avaliar para saber se a gente pode fazer reabertura ou não, é a taxa de ocupação dos leitos, principalmente dos leitos de UTI, para saber se a gente tem um background aí para poder atender esses pacientes que vão precisar, né? Um backup, na verdade. E nesse momento a gente tem leitos de UTI de uma forma mais confortável, né? A gente já teve 92% dos leitos de UTI ocupados, agora nas últimas casuísticas esse número diminuiu bastante. Mas, obviamente, a epidemia é uma coisa muito dinâmica, então a gente vai passar por momentos piores e momentos melhores, de mais transmissibilidade, menos transmissibilidade, mais leitos ocupados e menos leitos ocupados. Então, a gente vai ter um período aí até o final do ano no qual a gente vai ter que relaxar mais ou apertar mais as medidas de distanciamento social. Doutora Miriam Dalben, que é infectologista do Sírio-Libanês, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho para a senhora. Obrigada.